onde a gente coloca, né, o pedido e marca ali as semanas. Às vezes você está falando um pedido e você não escreveu isso no papel para depois você ter ali marcado, né? Às vezes você esquece até o que você pediu na primeira semana, né? Então, eu queria te encorajar a não sair daqui essa noite sem marcar ali, né, na primeira semana, o tema dessa palavra e também o seu pedido, né? Essa nova campanha, nós iremos acompanhar ela durante 5 terças-feiras e 6 terças-feiras, e você marcar ali, né, acompanhando certinho, para poder você depois ter como testemunhar, né? Então, não deixe de sair daqui. Ali atrás tem bastante papel, né? Então, você marque ali o seu pedido para você não vir a esquecer, né? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós estamos começando uma campanha que fala New, né? O novo chegou. Nós terminamos uma aí que falava sobre ainda este ano, mas nós vamos ainda falar assim, né, que o novo de Deus vai chegar ainda este ano nas nossas vidas. Você crê? Amém. Então vamos ler aí 2 Coríntios 5:17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Né? Então, está falando aqui que a nossa vida velha acabou, né? E eis que tudo se fez novo e nós tivemos um novo início. Para introduzir essa campanha, eu queria que você entendesse o que seria nesse novo de Deus, né? O que seria, então, algo novo nas nossas vidas. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida passada, ela fica, né? Então, a gente abandona algumas coisas, né? Então, a gente deixa de fazer algumas coisas. Não é porque tornei crente e agora é assim. Não, mas é porque a gente entende o que Jesus fez na cruz por nós e algo do passado vai ficar para trás, né? Então, por isso que a gente leu que, né, se nós somos se a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura, né? Então, nós somos uma nova criatura. O pastor Calito Paz fala que você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. Então, eu não posso, às vezes a gente vive uma vida tão rasa com Jesus que a gente não abandona algo do nosso passado. A gente não abandona os nossos velhos hábitos, né? A gente não deixa isso de lado, né? Mas o Senhor está falando que nós precisamos, que se nós estamos em Cristo, né, as coisas velhas se passaram. Então, eis que tudo se fez novo. Então, nós lemos aí, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, eu creio que você que essa noite é uma nova criatura, né? Você está em Cristo e você teve uma vida velha, acabou. Mas que se nessa noite tem algo na sua vida que ainda está aí te atrapalhando, um velho hábito que não está te deixando romper as barreiras, nessa noite, em nome de Jesus, isso vai ser finalizado na sua vida. Você vai colocar uma pedra nessa noite para viver algo novo com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia também. O pastor Guilherme iniciou o culto lendo essa palavra. Isaías 43:19 fala que: pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? O que eu queria que nós entendêssemos nessa noite? Quando eu penso no passado, todo mundo aqui conhece um carro, a gente sabe que o carro tem ali, né, os retrovisores, e tem ali, né, quando você enxerga para frente, você tem uma visão ampla, né, e tem um retrovisor que é mínimo para você olhar para trás. Isso representa a nossa vida com Cristo. Quando eu falo, eu sou de Jesus, eu aceito Ele como Salvador da minha vida, e eu embarco nessa caminhada com Ele, eu entro dentro desse carro. E esse carro, eu entrando nele, ali no retrovisor, eu vou olhar minha vida passada. Mas eu tenho na frente um para-brisa mesmo, né? Para-brisa. Na frente minha, enxergando tudo o que tem pela frente. Então, a estrada que tem pela frente. E o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite é isso. É algo novo, algo que está para frente. Ele está te convidando nessa noite a parar de olhar para o retrovisor. Parar de olhar para aquilo que está atrás, aquilo que está lá no seu passado. E isso entra tantas coisas. Você pode ser 2 tipos de pessoas nessa noite.
E aí você já pensa aí para você, no final a gente orar sobre isso. Você pode ser a primeira pessoa que está presa no seu passado por causa dos traumas, né, por causa das mágoas, daquilo que fizeram com você. Você não consegue romper na sua vida porque você está vivendo lá no passado, né? Então você está olhando para o retrovisor, você tenta dirigir um pouquinho mais e você olha para o retrovisor. Ah, mas fez isso comigo, isso aqui foi assim na minha vida, eu não supero isso. Isso é essa pessoa. Ou você pode ser a pessoa também que está olhando para o passado pelas coisas boas que você viveu. Às vezes você está nessa estação e essa estação não é uma estação tão boa. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, e para isso você está olhando e falando, nossa, quando eu vivia lá 5 anos atrás, a minha vida estava melhor. Ah, antes de servir a Jesus, a minha vida estava melhor. E você está fazendo essas comparações, né? Então são dois tipos de pessoas: a que olha para o passado e só vê o que é ruim, ou a que olha no passado e tem saudade daquilo que achava que era bom, né? Por não estar entendendo a estação que está vivendo. Então, qual que é você nessa noite, né? Então, o que você tem vivido aí? Nós estamos num carro. Imagine isso nessa noite. Você está num carro e durante essa estrada com Jesus. E o pior endereço que você pode parar é o seu passado. Porque o passado fica para trás. O passado tem que ficar para trás. Você não pode viver naquilo. Você pode pegar o seu passado e testemunhar algo que era de lá. Mas você não pode viver lá. Então, nessa noite, em nome de Jesus, o que estiver travando a sua vida, seja em questão de perdão, seja em questão de mágoa, seja em questão de, às vezes, comparação daquilo que você viveu e deixou de viver, em nome de Jesus, você vai ser liberto disso nessa noite. A palavra de Deus, né, ela nos falou que Deus está prestes a fazer algo novo, né? E já vai começar. Você crê nisso nessa noite? Nós estamos hoje, 2 de dezembro. 1 ano se passou. Nós não queremos olhar para trás pelo que aconteceu nesse ano. Ah, o que aconteceu lá em janeiro. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje, de um próximo ano, né, de amanhã, você fazer algo novo. Você começar algo novo. A vida cristã, ela é um novo caminho em meio ao deserto. Então, se você nessa noite está passando um deserto, eu quero te falar que a vida cristã, ela é um novo caminho nesse deserto. Porque a palavra dele fala que, né, ele está fazendo algo novo. Né? Então, não aceite menos do que essa promessa. Né? A promessa de que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Amém? Então, vamos lá, né? A nossa campanha é New, o Novo Chegou. E a primeira mensagem dessa campanha é o novo poder. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o novo poder. Então, para isso, você vai abrir sua Bíblia lá em João, no capítulo 11. A gente não vai ler todo o capítulo. Essa passagem conta a história de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? E a morte de Lázaro aí. E a gente vai ler um pedaço e depois nós vamos acompanhar durante a mensagem. Diz assim a palavra: a morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugará os pés com os cabelos. Né? Então era o que Maria iria fazer mais para frente. Então as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias de onde estava. Né? Então, até aí por enquanto. Aqui conta, é até o versículo 44, irmãos, mas nós vamos ler só essa primeira parte. Mas aqui está contando a história de Lázaro. Né? Quando Lázaro morre, e ali todo mundo sabe que naquela época não tinha, né, a internet, não tinha essa comunicação tão fácil que nós temos hoje, que nós pegamos o celular, mandamos o WhatsApp, e lá não sei na onde já está sabendo a notícia. E aí então Lázaro morre, e Jesus não estava ali naquele momento. E aí Maria e Marta então pedem um mensageiro, né, que era uma pessoa que enviava ali uma mensagem para ir até Jesus
falar para Jesus que Lázaro tinha morrido. E ali, quando Jesus recebe essa notícia, Jesus ele fala que a doença ali não acabaria em morte. Jesus já sabia o que iria acontecer, né? Então ele define aquilo ali e ele não sai desesperado, né? Ele não sai recebendo a notícia de uma morte e sai correndo, né? Ele fica ali mais 2 dias. E a gente vai entender isso essa noite, né? Então, Jesus tinha alguns amigos que moravam ali, né, em Betânia, que é Marta, Maria e Lázaro. E essa cidade, ela ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, eles moravam ali. E nessa forma, a gente vai ver como que isso traz para as nossas vidas, né? Como que isso aconteceu de forma ali milagrosa, né? Então, Marta e Maria... Só achar o versículo aqui, irmãos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aqueles a quem amas está doente. Então, ela refere a Lázaro como alguém que Jesus amava. E Jesus ali amava os 3, né? Mais para trás, mais para frente, fala que Jesus amava os 3. E Dr. James, não sei falar, mas é esse mesmo, Dobson, fala que, sem querer desrespeitar, o que acontece com Lázaro é típico da vida cristã. Você já notou que Jesus costuma chegar com uns 4 dias de atraso? E agora eu quero que você não seja uma pessoa mentirosa. Que você nunca pensou isso, né? Que aconteceu uma coisa na sua vida e você vai lá e fala assim: mas Deus, justo comigo, justo agora. Acontece uma coisa na sua vida e você fala assim: justo agora, nesse momento, agora que eu estou vivendo dessa forma. Quem já falou isso? Acredito que todos nós, quando passamos uma situação complicada, nós temos esse intuito de falar, né, dessa forma. Mas justo agora, justo comigo, né? Então aqui está falando que quando a gente olha para isso, a gente vê Jesus ali na mesma história de Lázaro, chegando 4 dias atrasado, né? Então, o que na sua vida você está achando que Jesus está atrasado? O que na sua vida você está pensando que Jesus está atrasado na sua vida? Né? Quem já deixou o pão cair no chão e você tinha passado a manteiga ali e o pão caiu no chão com o lado da manteiga? Isso sempre acontece, né? E às vezes vai falar assim: meu Deus, justo no meu pão. Isso é um exemplo pequeno daquilo que a gente faz e fala com o Senhor, né? Então, esse texto, né, agora você desce um pouquinho mais aí, lá em João 11, né, do 11 ao 16. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então ele lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros: vamos também para morrermos com ele? Guarde essa parte aí, né? Tomé ali incrédulo falando, né? Que ia para lá também para morrer com Lázaro. Nesse texto, então, a gente tem 2 situações, né? Jesus falando que Lázaro tinha adormecido, né? Então os discípulos perguntam, e estava achando ali que era sobre um sono. Mas Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, para Jesus, Lázaro estava temporariamente morto, né? Estava um período morto. E isso ali, os discípulos não entenderam isso. Tanto que Tomé fala: mas a gente vai para lá também para morrer? Né? A gente vai para aquele lugar? Só que, da mesma forma que esses discípulos fazem, a gente faz. Por quê? A gente não vê as coisas como Deus vê. A gente não consegue enxergar as coisas que Deus vê. Por isso que, então, quando acontece uma coisa na nossa vida, uma circunstância difícil, um problema, a gente tem a maneira de questionar: por que eu, Deus? Mas você não entende o que Deus quer fazer na sua vida através dessa situação. O que Deus quer trabalhar na sua vida através dessa situação. Então, Deus, ele vê as coisas diferente de nós. Né? Ele olha por cima. Nós olhamos assim, mas ele está olhando por cima. Então, ele sabe muito mais do que nós. Né? Então,
Isso é o que nós devemos guardar nessa noite. Então, para você receber o novo poder de Deus em sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não é, a primeira coisa é decidir ser amigo de Jesus. Nós lemos aqui que os três, né? Tanto Maria, como Lázaro e como Marta, os três eram amigos de Jesus. E aqui nós não estamos falando de colegas, nós estamos falando de amigos. Amigos, alguém que era íntimo. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que várias coisas aconteceram na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Várias situações com Jesus ali, porque era uma casa que Jesus tinha o prazer de estar, porque eram amigos. Ali eles moravam numa comunidade, né? Então tinha os vizinhos, mas Jesus gostava da casa dos três, porque eles eram amigos. Então nessa noite, no verso 3 fala assim, ó: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, aquele que Jesus amava, então um amigo íntimo. Essa casa, então, era uma casa que Jesus gostava de estar. E para você nessa noite, não é uma casa que, às vezes, nós nos tornamos tão religiosos, que nós achamos que para Jesus nos amar, nós precisamos ser religiosos de vir ao culto, religiosos de ser dizimista, e nós não entendemos o complexo que é ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é ser íntimo, ser próximo, saber que você tem alguém do seu lado. Não é aquele amigo que na hora que as coisas estão boas, estão do seu lado, e na hora que as coisas dão ruim, sai correndo. Jesus não é esse amigo. Jesus é o amigo que na hora que morre, está lá com você. Jesus é o amigo que na hora que a doença está ali, é o primeiro que está com você. E por mais que nós pensamos que 4 dias de atraso, Ele está conosco. Porque nós não compreendemos a forma que Deus faz, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Então a primeira coisa que você precisa ser é amigo de Jesus. Amigo íntimo, não colega. Não alguém que você vê na rua e dá um tchau, cumprimentando, que tem anos que você não vê. É amigo de Jesus. Então, para você receber esse poder, seja amigo de Jesus. E para você também receber o novo poder, nessa noite, você precisa confiar que Ele tem um plano maior para a sua vida. Que Ele tem um plano muito maior. No verso 4 fala que, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já sabia. Ele afirma que se os discípulos tivessem esse mesmo nível de intimidade ali, eles tinham captado a mensagem. Porque Jesus fala, não é em morte, é para Deus ser glorificado. E nessa noite, o que você está passando, não é para terminar em morte. É para Deus ser glorificado na sua vida. Não sei qual que é a sua situação, a circunstância, mas tem uma coisa que você precisa guardar nessa noite, que Ele tem um plano maior para a sua vida. Então, os planos de Deus sempre são melhores e maiores que os seus. Não seja essa pessoa que está falando que Deus demora 4 dias para chegar. Seja a pessoa que acredita, confia, que é uma pessoa tão amiga de Jesus, que sabe que o plano dele é maior que o seu. Amém? Em Jeremias 29:11 fala aqui: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. A palavra de Deus está falando que Ele sabe o plano que Ele tem para nós, e que isso não é para terminar para mal, não é sobre o mal, mas é para dar um futuro. Por isso que o carro com Jesus a gente não olha para trás, a gente olha para frente, a gente segue em frente, né? Então creia na soberania divina em sua vida hoje. Creia que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, porque Ele é poderoso, né? Então, muitas das vezes, nós vivemos uma vida de autocomiseração, que vem a circunstância, né? Vem a doença, vem um problema, e acontece aquilo, a gente já começa. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está me enxergando? Será que eu vou passar isso de novo? Está faltando isso. A gente tem um índice muito grande de ser miseráveis nisso, de falar para o Senhor, né, de reclamar, de antes da gente orar ao Senhor, a gente começar, né, a reclamar. E se você não sabe, né, a murmuração, ela é uma intercessão demoníaca.
Quando você murmura, você está intercedendo para o diabo. Em vez de você estar orando para Deus, você está chamando o diabo para a sua vida. E aí a situação só piora, porque você está reclamando. Então, a partir de hoje, confie que Deus tem um plano melhor e maior para a sua vida. Independente da sua situação hoje, creia nisso. Efésios 1:22 fala que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Deus submeteu a Jesus todas as coisas para Ele ser o cabeça da igreja. Então Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, então Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então, Romanos 8:28, a gente conhece esse muito bem, fala que, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O que você precisa ser? Amigo de Jesus. Sendo amigo de Jesus, você vai passar a confiar naquilo que Ele tem para você, nas promessas, em tudo aquilo, no propósito dEle para a sua vida. Então, creia que Jesus é o cabeça. E se nessa noite, eu não sei como que tem sido a sua semana, não sei como que foi esse ano na sua vida, Nós chegamos aí em dezembro, passou tão rápido. Eu não sei como que foi esse ano, não sei que notícia que você recebeu essa semana, Eu não sei quantas campanhas você vem orando por alguma coisa e pensando que Jesus está atrasado. Mas nessa noite eu quero dizer, continue crendo, continue acreditando. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, por mais que o inimigo está sussurrando no seu ouvido, olhe para o retrovisor. O seu passado estava muito melhor. Quando você veio para Jesus, antes de vir para Jesus, a sua vida era muito melhor. Não fique acreditando. Eu não sei qual é a notícia, mas creia, continue crendo que Ele tem um plano maior para a sua vida. A fé, ela é sobre futuro e não é sobre passado. A fé é você olhar para frente, não para o passado. Porque se eu continuo olhando para o passado, eu não tenho fé para olhar para frente. Amém? Então, decida ser amigo de Jesus, confie que Ele tem um plano maior para a sua vida, acredite no amor de Jesus por você. Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida que nós não acreditamos no amor dEle. Então, para você receber o novo dEle, você precisa acreditar no amor dEle. No verso 5 fala que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava os três. Não era só seu amigo ali, não era o colega, ele tinha um amor pelos três, ele amava os três, Então, quando Jesus, se você puder acompanhar lá no verso 34, se você reparar, quando ela fala antes de ir no 34, quando Marta e Maria mandam avisar, e ela manda avisar que era quem ele amava, E mais para frente fala que Jesus amava os três. Então você pode perceber que o amor de Jesus não é maior por uma pessoa e menor para outra. Ele é igual. Ele nos ama dessa mesma forma. Um amor imenso. Um amor que suportou uma cruz por amor a nós. Esse é o amor de Jesus. Então lá no verso 34, Jesus chega e ao ver Maria chorando, os judeus o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então ele perguntou, onde o colocaram? E aí elas responderam, vem e vê, Senhor. E Jesus chorou. Se fosse um colega, Jesus talvez não teria chorado. Mas é como era alguém que ele amava. Jesus chorou. Então Jesus chora e ele demonstra ali o amor dele. Então nunca duvide do amor dele. Jesus nesse momento, chegando ali aquelas pessoas ali, tanto que as pessoas depois ainda os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus demonstra aquilo ali que era o sentimento de que o amigo dele estava morto, por mais que ele sabia o que ia acontecer, mas ele estava ali demonstrando o amor dele por Lázaro, e esse mesmo amor ele derrama nas nossas vidas, um amor imenso, um amor que constrange. Então nunca duvide do amor de Jesus. E toda vez que alguém falar para você, principalmente que agora nós aprendemos a declarar, eu sou uma filha amada de Deus. Sempre que você falar isso e alguém às vezes rir da sua cara, ou alguém falar para você, você
Você é amado de Deus, mas olha a situação que você está passando. Você é amado de Deus, mas você está tendo essa dificuldade. Sempre que alguém se levantar, abra a sua boca e repreenda. Abra a sua boca e repreenda, porque é Satanás querendo trazer uma identidade falsa para a sua vida, querendo trazer dúvida para a sua vida, de que o amor de Deus ele é imenso por você. Então nunca duvide do amor de Deus. Para você receber o poder de Deus, seja amigo dele, confie que ele tem um plano maior, acredite nesse amor e confie no poder sobrenatural de Jesus. João 11, 25 fala que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Uma promessa dele, que mesmo que a gente morrer, a gente viverá, porque a gente não tem os olhos aqui, os nossos olhos é na eternidade ao lado dele. Mesmo que Lázaro não tivesse ressuscitado, ele saberia para onde Lázaro iria, para o lado dele. Então é isso que nós devemos guardar, o poder sobrenatural de Jesus, né? Marta, depois eles entram ali, ela começa a conversar com Jesus no verso 21, e fala que Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas das vezes a gente critica a Marta, né, que era apavorada ali, que estava ali, né, arrumando a casa, mas Marta nesse momento, ela estava ansiosa e ela teve muita coragem. Foi corajosa, porque ela fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. E aí ele vai e responde para ela: o seu irmão vai ressuscitar. E sabe a coragem de Marta? Ela responde para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Sabe o que Marta era aqui? Crente. Muito mais do que até nós, porque ela conhecia a palavra de Deus. E aqui quando Jesus lança para ela, ela afirma, ela recebe. Mesmo sem ela saber o que ia acontecer, ela estava acreditando na palavra de Deus. Ela estava ali sendo uma pessoa que era crente e tendo coragem de falar com Jesus, né? Então ela vai e fala isso com ele. E aí Jesus responde para ela no 26. Volta lá no 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela responde para Jesus: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Afirmando mais uma vez que ela sabia quem ele era. Ela sabia no poder de Jesus. Então nessa noite, às vezes você está vivendo a sua caminhada cristã até aqui, e você não está acreditando no poder de Jesus. Às vezes você vem nessa campanha, você tem feito essa campanha e você ainda não consegue acreditar no poder de Jesus. Mas nessa noite, seja como Marta. Acredite que ele é poderoso, acredite que ele te ama e que ele pode fazer, né? Então ela responde isso, e Jesus ali, depois que ela responde no 39, fala, pula mais para frente, vou ler ali porque tá cheio de papelzinho. Rolem a pedra para o lado, Jesus ordena. E aí Marta vai e diz: Senhor, ele está morto há 4 dias. E um asterisco aqui: Jesus sempre sabe como fazer e de que forma fazer. Por que Jesus esperou 4 dias? Porque se ele esperasse um dia, recebeu a notícia e fosse, aquelas pessoas que estavam ali iam duvidar, ia achar que Lázaro não tinha morrido, que ele ainda estava vivo lá dentro do túmulo. E por isso que Jesus espera 4 dias, porque para não ter opção de Lázaro estar vivo ali dentro, para que o poder se manifestasse. Então ele espera por isso, né, para que não houvesse mais evidência de morte, de vida, mas que existisse ali realmente a morte. Declarasse como morto, colocasse lá. Então Jesus vai e ela fala para Jesus: ele está morto. O mau cheiro será terrível, porque com 4 dias, uma pessoa que realmente morreu, o cheiro fica horrível. Então ela vai e fala: o cheiro está terrível. E Jesus então responde: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? E nessa noite o Senhor está falando para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Basta você acreditar nesse poder. Então eles rolaram a pedra para o lado, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Porque ali tinha pessoas que duvidavam de quem era Jesus. Então ele estava afirmando a identidade dele, de que ele era filho de Deus, que ele estava ali orando para o Pai. E aí então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece. E Jesus está falando para nós nessa noite: venha para fora. Creia no meu poder, creia no poder sobrenatural de Jesus. Então, para você receber esse poder, você precisa confiar no poder sobrenatural de Jesus. Amém? E o quinto e último ponto: creia que existe um recomeço para você. No versículo 44 fala: e o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-o ir. O que acontece aqui? Jesus, tinha acabado de fazer o milagre, tinha acontecido ali, e ele pega e chama Lázaro para fora. Vocês sabem que ali, se você não sabe, vai ficar sabendo nessa noite, o morto ali, ele era envolto em faixas, né, em ataduras, né, então passava essas ataduras nele, e Lázaro sai do túmulo assim. Jesus tinha poder para mandar as faixas sair? Tinha todo o poder. Mas o que Jesus queria ali? Iniciativa. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Não espere o milagre sentado. Não espere o novo de Deus sentado. Não espere acontecer algo grande na sua vida sentado. Deitado. Lázaro estava ali deitado, né? Tinha colocado ele deitado. Lázaro, venha para fora. Ele levanta e sai daquele túmulo. E Jesus dá uma ordem: tirem as faixas. O milagre precisa de iniciativa. Você não tem como ficar esperando ele parado. Você não tem como ficar parado onde você está. Essa cura que Jesus começa é uma nova história para a sua vida. E sabe ali, quando eles vão tirar essas faixas, vocês acham que essas faixas não estavam fedendo? Claro que estava. Ele estava morto. Ele morreu 4 dias. Não tinha nenhum índice que ele estava vivo. Ele estava ali morto e aquelas faixas estavam fedendo. E o que Jesus faz? Você precisa tirar. E sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Você precisa perdoar. Você precisa mudar. Você precisa ir. Você precisa fazer. Sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos esperando Jesus fazer e nós não nos movemos. O milagre de amanhã precisa da sua mão hoje. O milagre de amanhã precisa de você retirando a faixa, você liberando perdão, você indo atrás, você se arrependendo, você deixando ser curado. Lembra do retrovisor? Quem vive no passado, não tem como. Você precisa. Se Lázaro ali não quisesse, pensa Lázaro sendo nós. Vamos pôr Lázaro sendo nós hoje. Do jeito que nós somos, incrédulos. É perigoso que nós ficávamos lá dentro do túmulo. Por quê? Porque o milagre precisa de iniciativa. E Jesus está falando isso para você nessa noite. Saia do túmulo. Saia desse lugar de aprisionamento, desse lugar que não deixa a sua vida crescer, desse lugar que você não prospera. E não estou falando de riqueza nesse mundo. Estou te falando da sua vida espiritual, porque nós estamos falando aqui do novo de Deus. E a primeira mensagem é o poder dele. O poder de Jesus. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele. Por que nós não estamos fazendo? Porque estamos com uma pedra e nós estamos lá dentro do túmulo. E o Senhor está falando: tire essas faixas, tire essas ataduras, libere o que precisa ser liberado. E Jesus, ele cura, ele liberta, ele abençoa, e com um propósito de começar algo novo. E nessa noite ele quer começar algo novo na sua vida. Nós aprendemos isso no 30 Semanas, que toda ferida fechada é um ministério aberto. E se fechou, se torna um ministério. Se não fechou, ainda continua ferindo. Então não sei o que tem na sua vida, não sei que espinho que está aí, não sei o que você tem passado, que você está travado. Não pense que a sua vida vai para frente, você vai só retroceder. Em vez de você estar dirigindo para frente, você está dando ré. E você acha que está indo para frente. Nessa noite, o Senhor está falando para você: saia para fora.
venha viver o novo de Deus. João 14:12 fala que, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Isso é Jesus falando para nós, que se nós cremos, nós faremos as obras dele. Jesus ressuscitou um morto. Fará coisas ainda maiores do que essa. O que essas que ele estava referindo era a morte de Lázaro. Ressuscitação. E aí? Como que tem sido a sua fé? Porque eu estou indo para o Pai, né? Ele iria ali morrer na cruz e ressuscitar aí para junto de Deus. E nessa noite ele fala para nós que nós faremos coisas maiores que ele. Então guarde isso na sua vida. Para você receber esse novo de Deus ainda este ano, 2 de dezembro. Você tem a oportunidade de viver. Se esse ano você não fez nada na sua vida, você paralisou, estagnou por alguma coisa, Deus está falando para você nessa noite: viva o novo poder dele, a partir de hoje, né? Então, seja amigo dele, confie, né? Confie que ele tem planos maiores para a sua vida. Acredite no amor de Jesus, confie no poder sobrenatural e creia que existe um recomeço. Eu não sei como que está a sua vida. Nós abrimos essa campanha com o versículo de que se nós estamos em Cristo, tudo se fez novo. Então você está tendo essa oportunidade. E para concluir então, nessa história nós vimos 3 vidas, 3 pessoas aqui nessa história. E às vezes você está como alguma delas nessa noite. A primeira pessoa, Marta. A Marta estava ali decepcionada. Porque a primeira coisa que ela fala para Jesus ali, né? Que se ele tivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Ela queria o quê? Que Jesus, como Marta era agitada, ela queria que Jesus tivesse feito na hora dela. Então ela estava lidando ali com a decepção. E talvez você nessa noite está lidando com essa decepção. Talvez você está pensando assim: eu até creio em Deus, só não gosto da forma que Ele está lidando comigo. Ou da demora dele. Talvez você está falando isso. Estou aqui fazendo essa campanha, já fiz 3, já fiz 4, isso não chegou na minha vida ainda. E você está falando essa demora de Deus. Então eu quero te lembrar nessa noite que os atrasos não significam que Jesus não se importa. Atrasar no que você tem orado não significa que Ele não está se importando, mas Ele está agindo da forma que você não pode ver. Ele está agindo de uma forma melhor e da forma que você ainda não pode ver. Existe uma frase que fala assim: quando Deus está fazendo algo, Ele está fazendo algo intencionalmente. E quando Ele não está fazendo algo, Ele também está sendo intencional. Então nunca pense que Jesus não está vendo. Ele está sendo intencional. Aguarde. Aguenta firme aí. Não deixe a decepção ser maior do que a sua fé. Outra pessoa, lembra para eu falar para vocês guardar, né, a frase de Tomé? Tomé questiona ali e fala, né, vamos lá para morrer com ele? E Tomé então era uma pessoa que estava lidando com a dúvida. E lembra lá Adão e Eva? A dúvida foi lançada. Cuidado com as dúvidas que estão vindo na sua mente. Tomé era um cético. Mas Jesus ali tratou ele. E sabe quem Tomé se tornou? Um evangelista na Índia. Morreu ali. Na Índia até hoje tem ali quem fala de Tomé. Então seja a pessoa que não deixa a dúvida vir sobre a sua vida. As suas dúvidas não podem te afastar de Jesus. Não deixe, será que isso vai acontecer? Não deixe isso te afastar daquilo que Jesus pode fazer. Ele não se desencoraja com as nossas dúvidas. Ele não veio para os melhores só. Jesus veio para os piores. Ele não veio para os melhores. E Ele te ama do jeito que você está. Eu não sei como que você está nessa noite. A sua vida só Ele sabe. Mas Ele te ama do jeito que você está. Mas Ele não quer te deixar assim. Porque lembra que nós lemos? Se eu estou em Cristo, tudo se faz novo. Então eu estou com uma capa. E Jesus está tirando essa capa. Eu estou enfaixado. Estou com as ataduras em volta do meu corpo. Mas Ele está mandando eu tirar. Porque eu não fico da mesma forma. Então, não deixe as dúvidas te afastar de Jesus. Mas façam com que elas te fazem chegar mais perto. Mais perto dele. E a outra pessoa era Maria. A gente não leu, mas você em casa pode ler. Maria ali, ela chora e ela estava com muita tristeza.
E quando Maria ali sai, ela desaba aos pés de Jesus. E talvez você está como Maria nessa noite. Você está desabado, você está com o coração partido. E nessa noite, você está pensando que eu tenho que parar de estar com raiva. Eu tenho que parar de estar decepcionado. Eu tenho que parar de estar com dúvida. Eu não posso estar triste. Só que Jesus, as 3 pessoas estavam ali, né? Decepcionada, né? Tomé ali estava com dúvida. Marta decepcionada e Maria estava triste. Jesus deixou de fazer o milagre? Não. Então não importa como você está. Ele vai fazer. Porque é Ele em que opera. E se você hoje, você está lutando com alguma dessas coisas, seja com decepção, seja com tristeza, seja com dúvida, a solução não está em você. A solução é Jesus. É o novo poder de Jesus. Então disse Jesus, Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E Ele está falando isso para mim e para você nessa noite. E quem é aquele que crê, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, quer saber o que é fé nessa noite? O que é a gente ter fé? Fé não é um sentimento. Não é algo que você sente. Eu estou sentindo fé aqui. Não é algo como você fala que estou sentindo fome. Não é isso. Fé é escolha. E nessa noite o Senhor está te chamando a escolher ter fé. Então, tenha fé. Guarde isso na sua vida. Se você está lutando com alguma dessas 3 coisas, seja dúvida, seja tristeza ou seja decepção, Ele está falando para você nessa noite que a solução não é você. A solução é Ele. Ele quer fazer algo novo na sua vida, através do poder dEle. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Lá no começo eu li uma frase que fala que a vida cristã é um novo caminho em meio ao deserto. Não aceite menos do que essa promessa do Pai. Então, você está tendo a oportunidade, as próximas 6 terças-feiras aí, de viver o novo de Deus. E começou hoje, com o poder dEle. Então, não sei como que está a sua vida, queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a falar com Jesus. Você aprendeu que você precisa ser amigo dEle. E amigo não é alguém que não sabe o que está acontecendo na sua vida. Amigo é alguém que te conhece. Amigo é alguém que sabe o que está passando na sua vida. Então, nessa noite, que você agora possa falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser amigo do Senhor. Quero ser seu amigo, Jesus. Eu quero acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero acreditar que o Senhor tem um poder sobrenatural. Eu quero acreditar que o Senhor me ama, por mais que as pessoas que estão à minha volta não me amam. E eu quero acreditar que todas essas coisas que eu estou vivendo, através do teu poder, a solução é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, diante da tua palavra, Deus. Nós vimos aqui, Deus, o milagre de Lázaro. Oh, Deus, e ali o Senhor operando através do teu filho Jesus. E ali o Senhor dá uma ordem. O Senhor chama Lázaro para fora. E o Senhor fala para Lázaro, para aquelas pessoas que estavam ali, desamarrar ele, tirar aquelas ataduras. Nessa noite, Deus está falando para nós: tire as ataduras. Tudo que você está vivendo de passado, todo olhar no retrovisor, tudo que você está olhando lá atrás, mas aconteceu isso comigo, aconteceu isso na minha vida, eu não perdoo essa pessoa, eu não perdoo, eu não aceito isso. Às vezes você foi uma pessoa que lá atrás você foi abusado, emocionalmente, às vezes até sexualmente, você não consegue perdoar. Eu quero te falar nessa noite, não é sobre você, é sobre o poder de Jesus através de você. Não viva com isso. Talvez lá atrás alguém te magoou, alguém fez algo com você que você não consegue perdoar.
E nós estamos falando de perdão porque o perdão é o que trava as nossas vidas. Porque se nós não liberamos perdão para o outro, nós não acreditamos que alguém morreu na cruz por nós, e esse alguém é Jesus. E Ele morreu pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Então nessa noite, se você está vivendo assim, com falta, Ele está falando para você, tire essas faixas. Ou às vezes você é aquela pessoa ao contrário, que lá atrás você achava que a sua vida era boa. Eu vivia assim, minha vida era muito boa. Depois que eu vim para a igreja, depois que eu conheci essas coisas de Jesus, a minha vida piorou, eu só passo dificuldade, eu só tenho problema. Eu quero te falar para você nessa noite, através do poder de Jesus, pare de olhar para o passado. A identidade que Jesus quer colocar na sua vida é de filho amado. E às vezes você aprendeu isso, você tem ouvido muitas vezes nós falarmos sobre isso, de que você é um filho amado, mas tem uma voz aí, que lá na sua casa fica falando, não, você não é, você não presta, olha as coisas que você já fez, olha o que você era. E Ele está falando para você nessa noite, se você está em mim, se você está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Ele está tirando as suas faixas nesse momento. Mas nós aprendemos nessa noite que nós precisamos ter fé. E a fé não é sentimento, a fé é escolha. E nessa noite você está tendo a oportunidade de escolher ter fé. Eu não sei o que você viveu durante esses 11 meses que se passaram. Às vezes você está entrando nesse dezembro falando assim, já não vejo a hora desse ano passar, já não vejo a hora desse ano acabar, só aconteceu coisa ruim na minha vida. Eu quero te falar, não olhe para trás, veja o novo de Deus, e eis que faz tudo novo. Olhe tudo que está pela frente, e se você não estiver enxergando, creia nele somente. O que nós precisamos na nossa vida cristã é crer, é ter fé que Jesus é o suficiente e que Ele nos ama. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor Deus, eu não sei a forma que ele entrou aqui nessa noite. Eu não sei, Pai, quantas campanhas ele tem feito, Senhor, e tem achado que o Senhor ainda não fez, que o Senhor é um Deus atrasado. E assim como ali Marta, Senhor, às vezes está lidando com a decepção de alguma área da vida. Ou às vezes, Senhor, está como Tomé, que está tendo dúvida de que esse é o caminho, dúvida de que essa é a resposta. Ou às vezes ainda está sendo mais que isso, está sendo como Maria, que estava ali com uma tristeza profunda. E às vezes você é essa pessoa nessa noite que você perdeu algo, você perdeu alguém, você está vivendo algo nesse sentido de perda e ainda não consegue aceitar. Nessa noite o Senhor está falando para você, fé não é sentimento, fé é uma escolha. Então escolha ter fé nessa noite. Quero te convidar nessa noite, você que quer receber esse poder de Deus, a colocar a mão no seu coração e a declarar junto comigo, Senhor, eu quero o novo do Senhor. Eu quero esse poder que ressuscita mortos, esse poder que faz milagres. E eu te libero, Senhor, para tirar as faixas nessa noite. Mas eu não quero que seja o Senhor que faz, porque eu vou tirar. Seja corajoso, seja corajosa. Saia dessa noite pedindo ao Espírito Santo para te mostrar o que você tem que fazer. A te mostrar quais que são as faixas da sua vida, que está te amarrando, que está te colocando dentro de um túmulo e fechando a porta. E Ele está falando, venha para fora. Ele não está falando para fulano, Ele está falando para você nessa noite.